Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série de vídeos devocionais, baseado no livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, sou um amigo de Jesus e estou falando direto do meu escritório, da cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo. E chego até você por meio do Instituto Jesus Cristo, um projeto idealizado e também liderado pelo querido pastor Carlos Macor. E esse projeto certamente vai abençoar muito o nosso país. E hoje estamos no dia de terça-feira do Devocional. E a semana do Devocional é a semana 23. Terça-feira, semana 23. E nesta semana 23, Stanley Jones está falando das posses, dos bens materiais na relação com a nossa formação espiritual. E hoje, na terça-feira, o título é o seguinte: Alguns passos para a liberdade. Na relação com as nossas posses, Jones vai propor 3 passos para nós encontrarmos liberdade no uso das nossas posses. Então, acompanhe comigo a leitura e as palavras de Jones. Como podemos relacionar a vida com o que é material para que o material se torne um investimento e não um pesadelo? Não ter essa dicotomia, essa divisão entre o que é material e o que não é material, mas ver a nossa espiritualidade em todas as coisas da vida, para que o dinheiro não seja algo à parte da nossa espiritualidade. Jones continua: os recursos materiais podem ser um peso ou podem ser asas. Pode nos fazer suspirar ou cantar. Então ele vai contar agora uma história muito interessante. Um fazendeiro próspero deu $3 por ano à igreja durante muitos anos. Enquanto ele assinava o habitual cheque de $3, o pastor comentou baixinho, abre aspas, eu me pergunto por que Deus não paralisa seu braço enquanto você assina isso. Você deveria dar $500 agora como uma oferta de gratidão. Fecha aspas. Gratidão a toda a prosperidade dele. Jones continua. Essas palavras bruscas atingiram-no em cheio. Atingiu o fazendeiro próspero. Os 2 homens, então, o fazendeiro e o que criticou ele, se ajoelharam no curral e o fazendeiro se entregou a Deus com todo o seu dinheiro. Ele contou à esposa o que havia acontecido lá no curral e ela respondeu: tenho orado por isso há anos, ela diz ao esposo. Então, o fazendeiro deu 3 cheques de $500 naquele mesmo ano. Sua alma, então, foi completamente liberta. Ele se tornou um homem livre e feliz. Agora, Jones continua, depois da história. Para submeter as relações materiais da sua vida ao controle do caminho, que é Jesus, talvez você decida seguir os seguintes passos. E aqui Jones apresenta os 3 passos. Número 1. Decido que Deus é o dono. Decido que Deus é o dono. Do Senhor é toda a terra e tudo que nela existe. Salmos 24:1. Tenho agido como se fosse o dono, em outras palavras, como se eu fosse Deus. Mas não sou Deus. Deus é Deus. Eu abdico. Deus assume o trono. Deus é o dono. Então eu sou o devedor. O governo está sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Não sobre os meus. Eu obedeço. Essa relação está selada. Este é o nosso ponto de partida para trabalharmos juntos. Este é o primeiro ponto. Decido que Deus é dono de tudo. Número 2, segundo ponto. Reservarei 1/10 da minha renda, 10%, como reconhecimento da propriedade de Deus. Isso não me livra de toda obrigação nesse sentido, mas mostra que devo separar uma parte como símbolo, guarde isso, símbolo da propriedade total de Deus. Assim como se paga um aluguel como reconhecimento de posse do proprietário, agora entrega 1/10 como reconhecimento da posse de Deus, dos outros 9/10 restantes. Número 3. Os 9/10 restantes ainda pertencem a Deus e devem ser usados sob a direção dele. Os outros 9/10 ainda pertencem a Deus e devem ser usados sob a direção dele. Esse é o número 3.
Acredito que a vontade de Deus é sempre meu maior interesse, que Deus não está procurando uma oportunidade para me empobrecer, mas está buscando me enriquecer. Então busco a direção de Deus, não com má vontade, mas com alegria. Muito autoexplicativo esses 3 tópicos de Stanley Jones, para que nós sejamos livres e felizes com as nossas posses, como aquele fazendeiro se tornou. Primeiro, reconheça que tudo é de Deus. Falamos disso na devocional de ontem, Deus como sendo a fonte de todos os nossos bens. Naquela viagem aonde orávamos, aonde Esdras orou e nos ensinou a orar por segurança na viagem. Deus é a fonte de todos os nossos bens, como vimos ontem. Então reconheça, tudo é de Deus. Tudo que eu tenho, se eu tenho 10, os 10 são de Deus. Mas ele também diz, pegue um desses 10 e entregue de maneira a servir a igreja de Jesus, a obra de Deus no mundo, a obra missionária, por exemplo, para que você faça um símbolo da sua entrega total a Deus. Um símbolo. Você reconhece que tudo é de Deus, mas você separou uma parte disso para entregar em algo intencional, propositivo na obra de Deus. Mas número 3, não esqueça que todo o restante é de Deus. Se você vai gastar com sua família, com o lazer da sua família, com a educação dos seus filhos, com a alimentação da sua família, lembre-se, gaste sempre com a finalidade, como vimos ontem, de glorificar a Deus. Então, tudo é de Deus, mas separe algo como um símbolo que você reconhece que Deus é dono de tudo e sirva a obra dele nesse mundo. E o restante que sobrar, use para o sustento da sua família, use para outras coisas, para servir a sociedade, mas lembrando que tudo é de Deus. Então, cada passo, cada ação, cada investimento precisa ser para a glória desse Deus. Olha como Jones ora terminando. Ó Deus, meu gracioso Senhor, tu que me fizeste viver em um corpo e que desejas que esta alma e este corpo vivam de acordo. Ajuda-me a acertar minhas relações com os bens materiais, para que eu torne o material não um inimigo a ser combatido, mas um aliado a ser buscado. Ajuda-me a encontrar-te em minhas relações materiais. Em nome de Jesus. Amém. O dinheiro não está à parte de quem Deus é e de quem Ele é na sua vida. O dinheiro tem a ver com Deus. Ele é dono de todas as posses que você tem. E Ele cobra de você total rendição e obediência para usá-las de acordo com a vontade dEle. Olha como Jones afirma para terminar esta devocional. Os líderes do povo são insensatos e não consultavam o Senhor, por isso não prosperam, e todo o seu rebanho está disperso. Jeremias 10, 21. Ele está dizendo que o rebanho está disperso, que o povo não prospera, porque não consulta o Senhor, que Senhor, o Deus eterno, dono de todas as coisas, que pede para que nós separemos uma parte para glorificá-lo, mas manda que lembremos que tudo é dele. Então temos que gastar segundo a vontade dele e para a glória dele. Espero que isso tenha te abençoado. E não fui eu que ensinei isso a você. Estou apenas tentando repetir com você hoje pela manhã esses 3 simples objetivos e importantes passos que Stanley Jones nos propõe no devocional. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, na quarta-feira.